Aleluia. Sabe, irmão, Jesus disse no livro de João algo poderoso. E toda vez eu lembro disso porque nós carregamos isso. Ele disse, aquela oração que ele fez para ele fez para seus discípulos e fez para aqueles que ainda vão chegar até a ele. E ele falou algo maravilhoso. Ele disse assim: Pai, eu dei a glória que me deste para eles. Sabe, irmão, você entende como você é importante? Aleluia, que você não é qualquer pessoa, porque antes de qualquer coisa você carrega um poder dentro de você, aleluia, que pode mudar toda e qualquer situação, não só na sua vida, mas para aquelas pessoas que estão necessitadas, porque é para isso que nós fomos chamados. Aleluia. Então adore a Ele, agradeça a Ele, porque Ele é bom, porque Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é justo, Ele é perfeito em seus caminhos, Ele é magnífico, glorioso, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é perfeito. Obrigado, Pai. Obrigado que nós estamos aqui te adorando na beleza da tua santidade. Porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós. Pai, obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Pai, porque eu vejo aqui uma glória, eu vejo a glória manifesta nesse lugar. Aleluia, porque eu sei que o Senhor vai fazer coisas grandiosas nesse lugar. Nossos corações aqui estão sedentos para receber mais da tua palavra, porque essa tua palavra que nos salvou, essa tua palavra, Pai, que nos curou, essa palavra através da tua graça, a graça que nos salvou, a graça que nos transformou, e ela continua nos ajudando a transformar, a graça, Pai, que nos assiste nas dificuldades para nos impulsionar, para nós avançarmos. Aleluia, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade mais uma vez, obrigado pela tua misericórdia que se renova todo dia. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Obrigado a vocês são as bênçãos, amém? Aleluia, Deus é bom. Poder sentar, meus irmãos. Aleluia, Deus é bom, amém? Eu quero agradecer aqui ao pastor Emiliano, meu pastor, né, pela honra, né, e porque é uma responsabilidade muito grande. Eu sinto isso, eu tenho um temor muito grande por conta disso, e essa responsabilidade dessa honra, e eu creio que não vai ser através da minha vida, na verdade, é que eu, através do Santo Espírito, sei que estou fluindo, amém? Porque é para isso que nós somos chamados, amém? Porque nós carregamos algo muito poderoso dentro de nós, que muda toda e qualquer situação. Aleluia, Deus é bom. Diga aí para seu irmão, você escolheu o melhor local para estar hoje aqui pela manhã, amém? Para você receber, sair daqui molhado com a unção, amém? Porque existe uma unção disponível onde nós estamos, e essa unção despedaça todo o jugo. Aquilo que você está precisando já foi resolvido, amém? Amém? Então eu fui chamado para dar continuidade, né? Falar sobre o jeito, verbo da vida de ser, amém? E quando a gente chega nesse lugar, a gente já vê isso. A gente viaja, né? Eu gosto muito de ir para as conferências, não perco conferência. Eu amo estar nas conferências lá em Campina Grande, porque a gente se desenvolve, a gente cresce, né? Porque a gente recebe de uma unção, e essa unção de fato vem afetar a nossa vida no sentido de um avanço, para que a gente possa continuar sendo perseverante, amém? E você sabe que o apóstolo Paulo, ele foi uma das pessoas que eu acho que mais ensinou, quando ele fala sobre nós andarmos em unidade, né? Pensando da mesma forma, com o mesmo parecer, com a mesma disposição mental, amém? Ou seja, andar segundo a palavra. O jeito da vida de ser é exatamente uma visão que foi dada ao homem, ao pastor Bandurai, e ele trouxe para essa nação, e foi implantado, e de fato
isso cresceu de uma forma extraordinária e está crescendo porque está avançando todas as nações sobre essa terra. Amém? Então nós somos participantes disso. E sabe, irmão, nós precisamos de fato viver aquilo que o Senhor determinou para esse tempo, nesse lugar onde nós estamos plantados, porque é onde nós estamos plantados é que nós vamos crescer, vamos progredir. Porque existe algo chamado um chamado. Tem algumas pessoas que têm um chamado nos 5 dons, outras têm nos dons para socorro. Mas deixa eu dizer algo para vocês também que fazem parte desses departamentos de socorro, lá na igreja nós temos isso, é muito importante, irmão. Como é importante isso, entendeu? Então, se nós fazemos as coisas de acordo como determina o nosso ministério, não tem como a gente não avançar. Amém? E uma das coisas que nós precisamos entender, que eu gosto de falar muito lá na igreja, é que nós, irmãos, às vezes temos alguns problemas e a gente tem que entender. Eu falo no problema até dentro da igreja, e nós temos que entender que a gente tem que aprender uma coisa. Paulo fala em Filipenses algo que eu amo, que diz assim: deixando as coisas que para trás ficam. Deixando as coisas que para trás ficam e olhando para o alto. Qual é o alto? É o prêmio da soberana vocação celestial em Deus, que é Cristo Jesus. Então, se nós entendermos isso, irmão, você vai ver como isso muda nossas vidas, né? E eu gosto também em Gálatas capítulo 2, verso 20, e são versículos que eu sempre tenho declarado, quando ele diz assim: agora não vivo mais eu. Sabe, irmão, escute bem o que eu vou dizer. Para você viver um tempo plantado naquele lugar, porque você entende que o corpo de Cristo é só um. Como está, somos muitos, mas somos um. Então, se é um, como é que eu posso ficar com raiva de mim mesmo? Aleluia. Eu não posso ficar com raiva de mim mesmo. Eu tenho que pensar nisso antes de qualquer coisa. Então, se nós entendermos que nós somos um em Cristo, que não existe 2, nem 3, nem 10, nem 1000, nós vamos viver uma vida, irmão, e não tem como que a gente não vai prosperar. E a prosperidade, ela vem, irmão. As coisas aparecem quando a gente começa a viver segundo o chamado que Deus colocou em nossas vidas, a se manifestar de uma forma que nos surpreende, porque Deus nos surpreende. Não sei se acontece com você, amém? Porque Ele pode fazer. Às vezes a gente quer fazer aquilo que a gente não pode, mas Ele pode fazer. Então, eu anotei algumas coisas aqui, e nós precisamos, irmão, uma das coisas que nós precisamos, que eu acho, e eu tenho essa certeza, para a gente crescer no Evangelho, é mudar a nossa mentalidade. Paulo fala no capítulo 12, eu acho que dentro do nosso ministério é um dos capítulos mais lidos, pelo menos o primeiro e segundo versículo, que ele diz o quê? Fala sobre o nosso culto racional, da carne. Um capítulo, eu acho que é no capítulo 13, no verso 14, o apóstolo diz algo assim, Romanos 13, 14, ele diz assim, que a gente tem que ter cuidado, porque a nossa carne, ela influencia a nossa mente, e você tem que aprender a dar uma ordem, para você andar segundo o seu chamado, e essa ordem é você abrir a boca, não a sua alma, mas o seu espírito, e dizer assim: alma, carne, se cale, fique no seu lugar, quem manda aí em você sou eu. E você vai ver que o ambiente muda. Você falou, quando você fala a palavra espírito, aquilo vai se manifestar naquele lugar, e vai acontecer. Então nós precisamos entender isso. Oh, aleluia. Então nós temos que entender, irmão, aleluia, que quando Paulo fala sobre isso, isso é muito poderoso. A renovação da mente, renovar a mente. E isso
é uma batalha, sabia que é uma batalha espiritual? Mas eu quero dizer para você que você tem o Espírito Santo que habita dentro de você. E Ele pode te guiar, e Ele pode te fortalecer, para que você comece a falar e não parar de falar. Primeiro, eu estou falando sobre isso aqui para você entender que se você não mudar a mentalidade, não mudar o seu comportamento dentro da sua igreja, você não vai crescer espiritualmente, você não vai ter o melhor de Deus na tua vida. E isso é um tempo, irmão, porque Deus é um Pai maravilhoso e Ele sabe até que ponto nós estamos prontos para receber algo novo. Aleluia, porque às vezes a gente em determinadas áreas estamos agindo como criança. Aí a gente tem que esperar. A criança não espera, então nós também temos que esperar, porque a coisa é grande. E coisas grandes tem que ser para pessoas que já estão pronto, que já está fortalecido. Aleluia, fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E que nada, absolutamente nada vai te parar. Amém? Então, ele diz assim: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Que isso vai fazer muita diferença. Oração, comunhão, oração, comunhão, oração, comunhão, todos os dias, irmão. Isso não pode ser de vez em quando, porque hoje eu não tenho tempo. Porque se você, como tem aquele, eu encontro muito isso na rua, se você não tem tempo para Deus, o que é que acontece? Você não está fazendo nada nessa terra aqui. Porque o que eu falo, eu sempre falo sobre isso. Quem te criou? Né? A palavra diz que Jesus, a palavra, Ele é a expressão exata do Pai, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Lá no livro de Atos, ele diz assim, olha, porque Atos 17, 28, Paulo diz, porque nele nós vivemos, nós existimos, como é? Pronto. Se ele diz isso, então eu tenho que viver segundo a palavra. E se eu vivo segundo a palavra, eu tenho que fazer aquilo que ele quer, não o que eu quero. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você não quer fazer algo, porque foi determinado por uma liderança, e você, independente de não querer, você dá uma ordem à sua alma e à sua carne, e você fizer, meu irmão, você vai começar a romper coisas que você não conseguiu ainda. Então esse jeito, verbo da vida de ser, é muito poderoso, irmão. Eu tive agora na conferência de ministros, e eu fui lá no centro de operações. Meu irmão, é algo extra, sabe que é algo que você fica assim, apaixonado. Sabe o que foi que eu fiz? Entrei naquela sala lá que eles fazem toda semana, toda terça. Tinha lá um monte de gente. Eu digo, eu vou pegar essa unção. Aí eu subi no púlpito, cheguei lá, disse, vou pegar essa unção aqui, apóstolo Guto, de fulano, de ciclano, estou aqui. Eu estou aqui, vou pegar essa unção aqui, sabe? O povo ficou me olhando. Sabe que a gente tem que ser ousado? Amém? Porque a gente vê, irmão, grandes homens de Deus pregar. Aprende com eles. Se você não quer aprender, você está perdendo tempo. Nós temos um pastor aqui que é uma bênção esse homem pregando. E quando ele começa a ensinar, misericórdia. Viu? É uma coisa poderosa, irmão. Então você tem que, sabe, sugar disso. Você sabia que quando você suga das pessoas, ela começa a fluir mais? Amém? Eu vi um exemplo até do Maneco. Do Maneco não, John Bevere. Não, John Bevere não, rapaz, como é? Scott Webb. Que ele, na época, ele vivia lá com o Kenneth Hagin. E ele, Kenneth Hagin ficava numa dessas cadeiras, botava o pé assim, começava a falar. E aí ele marcou aquilo ali e ficava na cadeira de trás, para sugar daquela unção. Sugar daquela unção. Olha o nível que o homem anda. Não só ele, entre outros. Sugar da unção. Então quando você vai sugar da unção, nada vai impedir de você viver o jeito, o verbo da vida de ser. Porque você vai estar pronto para cooperar. Amém? Tem uma palavra que diz o quê? Romanos 8:28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus,
aqueles que andam segundo o seu propósito. Então, se você está andando segundo o seu propósito, é porque dentro da sua igreja você está dando frutos e está andando na visão. Dá para você entender? Andar na visão, não tem para onde correr, irmão. Vamos fazer igual. Aleluia. Existem algumas limitações que a gente não está chegando no nível, que não há uma condição no momento, mas se você fizer alguma coisa dentro daquilo que foi determinado, lá na frente o Senhor vai derramar sobre você muito além do que você precisa. Aleluia. Porque, irmão, nós temos que aprender uma coisa que eu aprendi na minha vida. Eu fui uma pessoa, trabalhei muito e eu sempre tive a oportunidade de liderar. Aonde eu chegava, passava a ser líder daquele lugar. E uma coisa que eu aprendi, a submissão. A submissão, irmão, é uma coisa tão poderosa se você entender isso. Quando você está debaixo de uma submissão, você está protegido, irmão. Você sabia, você pastorear uma igreja, pergunta ao teu pastor aí, ao nosso pastor. Pastorear uma igreja, se você não estiver debaixo de uma submissão, você não aguenta não. Então, quando você anda em submissão, você está vivendo o jeito, o verbo da vida de ser. Porque você vê aqueles homens lá, que eu tenho a oportunidade de conhecer, eles andar dessa forma. Todos pensando da mesma forma, é isso que me deixa impactado. Todos pensando da mesma forma. Aleluia. Existe isso, irmão. Você pode não estar vivendo, sabe, não está sendo completo ainda, mas vai chegar um tempo, é de glória em glória, de degrau em degrau. Quanto mais você deseja, quanto mais você busca, quanto mais você de fato honra as autoridades que estão acima de você, mais você cresce espiritualmente. Aleluia, diga: Deus é bom. Oh, aleluia, e tem cuidado de nós. Quando o pastor me chamou, eu me lembrei disso aqui, Efésios 4. E esse trechinho aqui foi um trecho da minha ministração no Rema, né? Porque quando eu estava fazendo o Rema, eu já estava fazendo um trabalho nas casas lá em União dos Palmares. E na verdade esse trabalho ia Lando e Laninha, e eu e Alda. Mas eu sempre ficava na casa com eles, e eles trabalhando. E quando foi um dia, Lando com aquele jeito dele bem calmo, liga para mim e diz assim: Alexandre, rapaz, assim mesmo, escuta, eu não vou poder ir não, um dia de sábado. Estamos fazendo 2 casas aí, você vai para, deixa a Alda numa casa e você vai para outra. Depois pega ela e vem embora. Eu disse: Lando, rapaz, não faça isso comigo não, rapaz. Não, você sabe, você pode, rapaz, vai lá. E eu fui, com muito temor, e eu tremia mais do que vara verde, chegando na casa do povo para falar. Mas sabe que isso é bom, irmão? Sabe por que você tem que ter uma cuidado, que a soberba nos atrapalha de ser o verbo da vida de ser? Sabe, 4 horas da manhã eu estava acordado, irmão, porque eu estava pensando, eu vou para aquele lugar, eu vou falar, porque tem um temor. Está entendendo? Antes de qualquer coisa, eu não quero decepcionar meu Senhor, e nem quero decepcionar o meu líder. E eu tenho esse cuidado. Então, eu mergulhei em oração. A gente veio no carro de lá para cá, só em oração em línguas, para nos fortalecer. Aleluia, irmão. A oração em língua muda totalmente a nossa situação. Inclusive a gente deixa de ser, sabe o que? Soberbo e submisso. Porque a gente começa com o espírito mais fortalecido, e aí ele coloca a carne no lugar. E quando a palavra diz: fortalecer no Senhor e na força do seu poder, ele está dizendo isso. É no espírito, porque tudo acontece no espírito. Jesus disse algo que eu gosto, ele diz assim: as palavras que eu tenho vos dito é espírito, a carne para nada presta. A palavra é espírito,
A palavra é poder, a palavra é vida, a palavra transforma. A palavra nos ajuda a crescer, nos impulsionando para que a gente fazer aquilo que Deus determinou num ambiente como esse aqui. Aleluia. Diga, Deus é bom. Então, em Provérbios, no capítulo 4, se você quiser acompanhar comigo, diz assim, na King James, Paulo diz: portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste. Olha aí, modo digno para o chamado que recebeste. Você está plantado no lugar, com um chamado, para se desenvolver, para que naquele lugar as coisas aconteçam também através da sua vida. Amém? Com toda humildade e mansidão. Vamos imitar Jesus, né? Porque ele diz assim: ó, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Aleluia. Esse Jesus é demais, né? Aleluia. Aí ele diz assim: com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Você sabia que dentro da igreja tem problema, tem pessoas que têm problemas, que estão com dificuldade, e às vezes ela só precisa de um colo para que a gente possa acariciar e começar a falar a palavra para ajudar ela, para ela não desistir, para ela continuar, porque ela faz parte do corpo. Então Paulo fala isso aqui de uma forma extraordinária, irmão, para a gente entender quem nós somos de fato, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito num vínculo da paz. Ei, irmão, eu e você tem que ser aqueles, como é que eu diria, aqueles soldado que tem aquele soldado da paz, né, que tem não sei o que da cruz, né, como é que chama? Cruz vermelha, pronto. Aquele povo carrega a paz, e nós temos que ter essas pessoas, de aonde chegar, você pisar e dizer assim: a paz chegou, porque eu carrego ela dentro de mim. Eu não cheguei aqui para criar problema, nem contenda com ninguém. Eu vim aqui exatamente para ajudar pessoas a ser transformadas. Aleluia. Esse é o chamado, o jeito, verbo da vida de ser. Aleluia. E eu amo, mano, eu amo isso. Minha mulher sabe. Essa mulher aí, eu duvido ela perder um culto. Eu nunca vi um negócio desse. Quanto diligente, trabalha aqui só, mas não deixa de orar. Não deixa, nem perde culto. Nem perde culto. Viaja. Na quinta-feira ela volta para ir para o culto. Agora que ela no outro dia de manhã tem que voltar de novo, mas ela não deixa de vir para o culto. Aleluia. E ele começa a dizer aqui, verso 4: há só um corpo. Então nós temos que entender que nós somos um. Há só um corpo e um só espírito. Da mesma forma que a esperança para a qual foste chamado é uma só. Sabe que esperança é essa, irmão? Essa é a esperança que não o quê? Ela acontece. Você pode pedir a alguém alguma coisa, alguém prometer algo para você, e você fica naquela esperança de receber, e não acontece. Mas a única esperança que ela não vai te atrapalhar chama Jesus. E essa esperança aqui, ele está falando para a redenção final, para a gente todos juntos estar lá junto com o Senhor. Eu não sei se você deseja isso, mas o crente tem que desejar isso. Eu desejo muito. Um dia estar diante do Senhor. Quando eu leio o livro de Apocalipse, eu estava lendo essa semana, e vejo João falando, aquela visão que João teve ali, e ele diz algo extraordinário: eu estou aqui na ilha de Patmos por causa da palavra. Eu estou preso por causa do meu Senhor, porque eu faço a obra para Ele, e eu estou pronto para isso. Isso é muito poderoso, irmão. Independente de eu estou aqui. Eu estou aqui para quê? Para fazer aquilo que Ele quer. Não é o que eu quero mais, porque agora não vivo mais eu, porque Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora na carne, eu vivo para o Filho de Deus,
que morreu e se sacrificou por mim. Nós temos que entender isso, irmão, e colocar essas palavras no coração. Aleluia. Aí ele começa a falar aqui falando o seguinte, que procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz, porque há só um corpo, um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual foste chamado é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Aleluia. Sabe, irmão, esse é um tempo que nós temos que entender que nós não somos sozinhos, que nós não somos únicos. Eu sempre falo na igreja lá que quando as pessoas vêm para a igreja, eu digo, você quando está na igreja, você é o corpo, mas quando você está em casa, você é apenas um membro. Porque, entenda, o membro, eu já vi uma reportagem sobre isso, que um homem perdeu o dedo mindinho do pé, e ele ficou com dificuldade de andar, teve que fazer fisioterapia para aprender a andar de novo. Dá para você pegar essa revelação. Então, se eu não ajudo o irmão, ou se o irmão vai embora, aquilo vai fazer falta a gente, eu não sei você. Porque você desenvolve um espírito de compaixão. A compaixão é o amor, que está lá no fruto do Espírito. Então, se nós entendemos isso, nós não vamos estar se preocupados com intelectualidade, com absolutamente nada. Nós vamos estar preocupados em pregar a palavra. Porque é a palavra que vai mudar. É a palavra que vai nos levantar. Aleluia. Então, continuando aqui, ainda tem um tempinho bom. Aleluia. Porque a unidade da igreja é essencial, irmão. É indispensável, é necessário. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu gosto de ler muito. E eu digo para você, lá em União, eu digo, aqui nessa cidade, quando 60% dessa cidade tiver estudo cristão, a prosperidade pipoca. Vocês sabiam que os americanos, quando eles eram uma colônia inglesa, e quando eles se tornaram livres, sabe o que eles foram fazer? Primeiramente, comprar os filhos deles, quando ia crescendo para aprender a ler, tinha que ler primeiro a palavra, pastor. Por isso que eles se tornaram muito prósperos, porque a gente poderia dizer que 90% da população ou mais era tudo cristão. E aonde tem tudo cristão, não tem como as bênçãos não vir, não tem como as coisas não acontecer. Aleluia. Então nós temos que prezar por isso. No lugar onde nós estamos, temos que estar orando, temos que estar intercedendo. Eu gosto de participar de todos os cultos de oração, eu estou lá e eu sou um dos que ora mais pelas autoridades, sou eu. Por quê, irmão? Porque nós fomos chamados para isso. E isso é um jeito, verbo da vida de ser. E é interessante que quando eu comecei, naquela época, o pastor Emiliano já estava lá, com o pastor Claudino, e a gente, todo culto de oração, abre o livro aonde? 1 Timóteo capítulo 2. E ainda hoje eu pratico isso. E a cada pessoa que vai lá para dar a palavra, de 1 Timóteo capítulo 2, antes de tudo, fazer súplicas, orações, intercessões. Esse é o trabalho daqueles que estão aqui nessa terra para fazer algo para o Senhor. Interceder, porque a palavra diz que nós somos rei. Não sei se você entende que você é rei. Você é rei e sacerdote. Aqui tem um monte de rainhas, reis, sacerdotisas e sacerdotes. E você tem que entender isso dentro de você. Porque aonde você chega, não chegou qualquer pessoa. Porque não é por causa de você, é porque você carrega algo muito maior do que você pode pensar. Aleluia. Então, meu irmão, nós precisamos disso. A unidade da igreja é essencial. É indispensável. É necessário. Aonde nós fomos chamados, é onde nós temos que crescer e desenvolver.
crescer e desenvolver e cobrar a você mesmo o nível que eu estou. Conversar com o Senhor. Por isso, irmão, eu digo para você, andar dentro da igreja você não vai perder nada. Muito pelo contrário. Você vai sair encharcado da palavra. Deixa eu dizer algo para você. Você vai chegar em lugar, começa a conversar com alguém, daqui a pouco está falando da palavra. O povo nem é crente, mas você está falando da palavra. Não é porque Jesus, não porque Jesus, não porque Jesus. Por quê? Porque você está encharcado. Porque é o que você tem para dar. Aleluia. É o que você tem para dar. Tem coisa melhor para dar para as pessoas do que Jesus? Aleluia. Aleluia. O que foi que Pedro fez naquela porta formosa? Ele e João: ei, eu quero dinheiro. Eu não tenho não. O que eu te tenho, olha para mim. Olha para mim, olha para mim. Olha para mim, que em outras palavras, tu vai ver Jesus. Tu vai ver o que é que tem dentro de mim. Tu vai ver quem eu sou. O que eu tenho eu te dou. E você tem. Esse é o jeito, o verbo da vida de ser. Porque nós somos ensinados a viver isso. O que eu tenho eu te dou. Eu tenho isso. Eu tenho Jesus. Isso eu te dou. É Ele que vai resolver teu problema. Não sou eu que vou resolver teu problema. Mas eu estou aqui como um canal para que eu possa chegar até você. E Deus me enviou para isso. Aleluia. Deus é bom, amém? Aleluia. Aleluia. E nós fomos chamados para viver em coletividade, aonde estamos sentados. Irmão, aqui é um local de coletividade. Por isso que Paulo fala, pensando da mesma coisa, a mesma coisa. Então, é o mesmo Espírito. Nós temos o mesmo Espírito que habita dentro de nós. Nós temos a vida de Deus dentro de nós. Tudo que nós precisamos já foi dado naquela cruz. Tudo que nós havíamos perdido lá no Éden, Jesus resgatou. Agora eu e você é que tem que fazer com que isso se manifeste de volta em nossas vidas. Mas deixa eu dizer algo para você, tem coisas que tem um tempo. Porque a gente ainda não está preparado, a gente não está no amadurecimento espiritual como o Senhor quer. Mas Ele é tão maravilhoso, misericordioso, que Ele entende isso. E de repente as coisas acontecem de uma forma tão poderosa que você começa a entender, mas eu estou nesse nível para fazer isso. Aí você vai reconhecer que não foi você, mas que é Ele em você. Por isso que eu vou repetir, esse é o jeito, o verbo da vida de ser. Irmão, nessa conferência agora que nós fomos, foi algo do céu. Irmão, o céu todo dia estava naquele lugar. Foi muito poderoso, irmão. Aleluia. Eu saí dali, eu era outra pessoa já. Já tinha mudado muita coisa na minha vida. Principalmente para rir. Mesmo no momento que você não pode. Né? E isso pega, você sabia que isso pega? Aleluia. Existe essa unção que é muito poderosa. E nosso ministério carrega isso, irmão. Então coloca isso em prática. No momento de dificuldade, começa a rir sem vontade. Daqui a pouco começa. Eu faço isso na igreja. Eu vou pregar. E eu começo primeiro a adorar o Senhor. E de repente eu chego numa pessoa e digo assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Aí pronto, começa. Começa. E é verdade, irmão. A força, a alegria do Senhor não é alegria natural. É uma alegria que vem do alto e que está dentro de nós. Ei, irmão, nós temos tudo dentro de nós e nós não estamos muitas vezes sabendo usufruir dessas coisas que está dentro de nós. É só a gente abrir a boca e falar e já aconteceu. Aleluia. Nunca fale vai acontecer, diga já aconteceu. Aleluia, amém. Diga Deus é bom. E isso, irmão, essa caminhada de coletividade, isso é uma segurança para a nossa caminhada. A gente não vai separado. Então precisamos desenvolver. Nós temos que ter um senso de direção, irmão. Para onde eu estou indo? Um senso de direção. E digo para você,
essas coisas que nós vivemos no nosso ministério, nós temos que internalizar, colocar ela dentro de nós, para que a gente possa viver o melhor de Deus nessa terra, porque é nesse lugar aqui, irmão, que você vai viver a melhor fase. A era da tua vida vai ser aonde você é plantado. Aonde você é plantado, você está, na verdade, se ficando com uma raiz tão profunda que pode vir os ventos, pode vir a maior tempestade, ele vai balançar, mas você não vai cair, porque você está sendo alimentado nesse lugar, e esse alimento é a palavra, e essa palavra junto com o Espírito, e Ele é que vai te fortalecer, e Ele é que vai te guiar, e Ele é que vai te levar para lugares que você jamais imaginou que tinha condições de fazer. Eu digo para você, eu era o improvável de chegar no meio de um monte de gente para abrir a minha boca. Não, eu ficava nervoso demais, embora que eu já entrei aqui tremendo, não vou negar. Aí a unção pega, né? E sabe, eu acho tão bom isso que eu não quero ser soberbo. Eu tenho medo de ser soberbo. Aleluia. A soberba precede a queda. Aleluia. Então, temos que ter esse cuidado. Deus é bom. Diga, Deus é bom. Aleluia. Então, irmão, ou seja, uma igreja é uma organização. Uma organização, e onde tem organização, tem excelência. Sabe, irmão, a gente pode ser excelente ainda em tudo, mas tem um tempo. Uma vez um grande homem de Deus pregou algo que eu achei interessante. Ele disse que viajou para dentro desses interiores, né? Principalmente já estive em casa assim, lá para o lado de Pernambuco, quando a gente ia para umas praias distantes, entrava por dentro de umas canas, com aqueles carrinhos, o bug, entrava por dentro das canas e ia sair na praia lá, e a gente parou numa casa para pedir água. Sabe, irmão? Aquela casinha de taipa, e a mulher foi lá, pegou lá naquele pote, né? Quando ela bota, faz assim, né? Tubum, né? Faz esse barulhinho, né? Com aquela latinha de bebida, estava até um pouquinho enferrujado. Mas sabe que aquilo constrange? Mesmo tendo com aquele ferrugem, você bebe. Sabe por que você fica constrangido? Por causa do amor. Aí eu tomei aquela água, e aí eu vi um grande homem de Deus falar sobre isso. Você às vezes entra num lugar desse, e você encontra excelência, aquela casa de taipa, com aquele piso batido, e ele disse, cheguei lá, 4 horas da tarde, ia passando, passei também para pedir água, ele falando para a gente, e quando eu cheguei lá, ele tinha 2 meninos, 2 crianças, já tinha tomado banho, todo penteado, com a sandáliazinha havaiana, e tudo limpinho, com aquela mesinha pequena, com uma flor num jarrinho em cima. Isso é excelência. A excelência atraz prosperidade. E eu duvido uma pessoa dessa não prosperar. Chega até alguém naquele lugar e diz, não, eu vou te dar uma mesa melhor. Não, eu vou mandar fazer o teu piso aqui. E cada um vai chegar e vai fazer alguma coisa. E aí, no reino de Deus também não é diferente. Então, um dos valores fundamentais do nosso ministério é a excelência. Você já sabe dos valores, são 10 valores. É bom a gente sempre estar ligado a essas coisas. E um dos valores fundamentais é a excelência. Esses dias lá na igreja, no domingo de manhã, eu estava falando sobre isso aqui. A Alda falou, eu falei, ainda vou falar mais alguns, que não foram falados todos. Então, um dos valores fundamentais é a excelência. A excelência é você fazer sobressair naquilo que você tem nas mãos. Quando você começa a fazer, Deus pega junto. Aí aquilo que ainda faltava, Deus começa a te dar, para que aconteça. Amém? Aleluia. Deus é bom. Porque, irmão, nós fomos chamados para viver o extraordinário de Deus aqui nessa terra. Nós não podemos ser um cristão acanhado aonde chega. Nós não podemos ser aquele cristão 007 que ninguém sabe que você é cristão. Eu chego em União dos Palmares, gente, é impressionante. Eu vou no local, outro, e as pessoas me chamam, pastor, que não é nem da minha igreja. Tudo bom, pastor? Mas eu faço questão que todo mundo veja, que o pessoal olha, né? O pastor sou eu.
Eu pertenço a Jesus. Amém? Não é a soberba, irmão, mas é importante que as pessoas olhem você e vejam Jesus. Aleluia. Porque, irmão, não tem outra coisa melhor, não. A gente está vivendo um tempo complicadíssimo, né? Uma batalha grande. Nos 4 cantos do mundo. Como está escrito em Timóteo, capítulo 2, capítulo 3, de 2 Timóteo. Homem ganancioso, e por aí vai. Tudo que não presta. Nós estamos vivendo isso, irmão. E nós é que somos a diferença. Nós não podemos entrar nisso. Muito pelo contrário, nós temos que ser os diferentes. E onde as pessoas veem esse cabra só quer ser o diferente, e você diz, eu sou, é porque eu carrego o poder dentro de mim. Esse é o jeito da vida. Jeito mesmo da vida de ser, irmão. Aleluia. Aleluia. Então, irmão, até a própria nossa vida pessoal vai atrair também a excelência, sabia? Quando a gente começa a fazer as coisas para o reino, com alegria, com disposição, e nunca se cansar. Nunca se cansar. Porque, irmão, aprenda uma coisa, você pode acordar para vir para o culto no domingo de manhã, é difícil, né, irmão? É difícil esse culto da manhã, dia de domingo. Interessante que para um americano não. As igrejas nos Estados Unidos, pela manhã está topado, à noite que está fraquinho. Não sei se você sabe disso. Então o que é que acontece? Você tem que dar uma ordem à sua carne. Tá? Você não quer, alma. Você não quer carne, mas eu quero. E vocês dois vão comigo para lá para adorar o Senhor. Amém? Aí você, quando chega no local do domingo, por exemplo, quando eu passei aqui, eu estava ali esperando o áudio que era no banheiro, e vocês estavam cantando aqui, já tinha unção, já estava sentindo aqui dentro de mim. Comecei a chorar, porque o pastor chegou, eu me disfarcei assim, para ele não ver, porque já tinha uma unção, irmão, disponível, que está dentro de nós. E essa unção, quando ela manifesta através do cântico aqui, aquilo começa a tocar dentro da gente, mexer com a gente, deixa mexer mesmo, não para não se distrai não, deixa que acontecer, porque Ele vai comunicar alguma coisa para a tua vida. Aleluia, Deus é bom, aleluia, aleluia, Deus é bom, aleluia, aleluia. Então, irmão, é isso que eu quero dizer para você. Eu estou terminando. Eu digo para você, irmão, pegue junto com o pastor, pegue junto com a reverenda Maísa, vocês vão ver o sucesso que vocês vão ter. Amém? Porque eu não sei se vocês percebem, a gente tem tido umas conferências aqui muito poderosas, né? Cada vez melhor, e o Senhor tem despejado coisas grandiosas aqui, e eu faço questão de vir para esses lugares, porque eu começo, sabe, eu tenho que roubar aquilo ali também para mim, para a gente crescer, né? E uma das coisas, irmão, que eu mais busco, é interessante para a minha vida, é exatamente para ajudar as pessoas a ser libertas. Porque tem muita gente, irmão, com dúvidas. O diabo, ele está trabalhando de uma forma muito forte na mente das pessoas. É muita gente com ansiedade, muita gente com depressão, que eu não me lembro disso. Desde criança eu não ouvia nem falar nisso. Mas hoje existe. E essas pessoas estão precisando da gente. A gente tem que botar essa depressão para correr. Aleluia. Ensinar essas pessoas como é que elas devem fazer, como é que elas devem viver, porque é para isso que nós fomos chamados. Aleluia. Nós somos, irmão, uma ferramenta tão poderosa aqui nessa terra, para mudar ambientes, num lugar, como um bairro como esse povo ser tocado, por causa da unção manifesta no lugar. Aleluia. E Deus é bom. E Ele tem cuidado de nós. Aleluia. Oh Pai, obrigado. Em nome de Jesus, por essa manhã maravilhosa. Obrigado pela Tua bondade, pela Tua misericórdia que se renova todo dia.
Obrigado, Pai, por esse ambiente de glória. Mais uma vez eu te peço. Obrigado, Pai, porque eu sei que essa tua palavra, ela é como uma semente que ela encontrou nesse momento aqui corações, Pai, preparado como uma terra que é preparada, até adubada para receber essa semente. Eu sei que essa semente vai dar muitos frutos, vão ser frutos que vão permanecer, como disse Jesus. Muito obrigado, Pai, porque eu sei, Pai, que esse verbo da vida de ser, o jeito da vida de ser, está impregnado nesse lugar e consequentemente impregnado em toda a vida dos meus irmãos, mesmo daqueles que não estão presentes. Por algum motivo eles não puderam vir, mas eu sei, Pai, que o Senhor vai fazer coisas grandiosas por conta disso, porque a tua palavra ela não volta vazia, e ela vai fazer aquilo que te apraz. Ela é como uma espada de 2 gumes, ela divide a alma e o espírito, juntas e medulas, e ela de novo vai fazer o que te apraz, porque ela é poderosa. Mudou minha vida, mudou vidas de pessoas que eu conheço, e eu sei que muito mais vai acontecer nesse lugar. Vidas transformadas, vidas desejosas. E eu declaro, Pai, em nome de Jesus, essa igreja, Pai, ela mais convicta, muito mais convicta da visão do ministério que foi implantado nesse Brasil. Elas convictas, entendendo quem elas de fato são. Elas são parte importante desse lugar. Elas são pessoas, Pai, que vai fazer a diferença. Aonde ela chegar, ela vai plantar aquilo que o Senhor derramou sobre essa nação. Aleluia. Para que essa nação, porque eu estou crendo nisso, Pai, essa nação, ela vai entrar num nível de prosperidade muito poderoso. Aleluia. E essa prosperidade vai ser exatamente por causa da tua palavra. Então nós temos que nos preparar, aleluia, em oração, em intercessão, para quando tudo chegar, Ele possa dizer para a gente assim: quando a gente chegar lá no céu, você foi um servo fiel. Porque Deus não quer fazer mais nada aqui nessa terra, ela faz através das nossas vidas. E para todo ministério existe um jeito de ser. E esse jeito de ser que o Senhor derramou sobre a vida do pastor Bande, e agora com o nosso querido apóstolo Guto Emery. E a gente vê, Pai, na vida daqueles homens, como a vida do meu pastor, uma simplicidade, um coração de humildade, um coração, sabe, Pai, aberto, para que a gente tiver a necessidade de conversar com eles. E nós temos, Pai, que olhar para a vida dessas pessoas e desejar aquilo que eles têm. Que isso não é pecado, não, porque o que ele tem nós temos, mas a gente precisa fazer com que aquilo funcione, se manifeste da forma que eles estão vivendo, para que onde nós chegarmos, vamos fazer a diferença. Eu te agradeço, te dou graças por esse momento, e agradeço, Senhor, pela confiança do pastor e pela honra que ele me deu de estar nesse lugar. E eu sei que coisas grandiosas, depois desse período todinho, falando sobre o jeito, o verbo da vida de viver, vai acontecer algo muito poderoso aqui nesse lugar. E não só nessa igreja, mas em todas as igrejas espalhadas o verbo da vida no estado de Alagoas. Porque eu creio, Pai, esse estado, ele ser influenciado, os 4 cantos desse estado, influenciado com essa palavra revelada, que muda a vida, que transforma a vida, que restaura a vida. E assim será, para que teu nome seja glorificado através das nossas vidas, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus, amém.
Aleluia. Aleluia. Amém. Antes de qualquer coisa, eu quero fazer um apelo. Eu até botei um versículo até aqui para o apelo. Aleluia. Tem alguém aqui que ainda não fez uma aliança com o Senhor Jesus? Deixa eu te explicar. Muita gente conhece Jesus, mas ainda não abriu a boca para confessar, reconhecendo Ele não só como Salvador, mas Senhor. Porque quando nós temos Jesus como Senhor, aí é que a nossa vida vai mudar. Porque agora Ele tem toda a liberdade para fazer o que Ele quiser através das nossas vidas. E eu te digo mais, Ele só vai fazer coisas boas, coisas que vai te alegrar, coisas que vai fazer você avançar. E se você tem esse desejo, vem até aqui para a gente orar por você. Eu não conheço todos aqui, né? A grande maioria eu conheço. Mas se você não tem vergonha ou fica tímido, depois você fala com os diáconos, com a diaconisa, que ele vai te explicar. Amém? E o batismo no Espírito Santo. Sabe, irmão, que muitas igrejas, pessoas foram batizadas no Espírito Santo e não estão fluindo. E eu me lembro que quando eu estava numa conferência, não sei se o pastor, acho que não estava não, de homens, e foi até com o Scott Webb, e no final o pastor João Roberto, quando foi terminar o culto, ele falou algo, perguntando se só tinha homens, né? Se tinha homens aqui que ainda não foram batizados no Espírito Santo e não estava fluindo, né? E aí, meu irmão, foi a grande maioria naquele lugar de pessoas que levantou de homens. E aí o pastor João Roberto disse assim: pastores, cadê vocês? Vem para cá, vamos trabalhar. Meu irmão, eu orei por um, ele foi batizado no Espírito Santo, e o outro que não estava nem fluindo. Eu só bati assim no peito dele: está dentro de você. Pá, ele começou a falar. Então, isso é o poder de Deus que vai nos ajudar, o batismo no Espírito Santo. Se você é batizado e não está fluindo, Ele vai nos ajudar em todas as áreas, na saúde e na área financeira. As coisas vão acontecer, irmão. Aleluia. Deixa eu falar algo para você. Eu lendo um livro daquela Nancy Fresno, ela falando sobre a oração. Ela falou nessa parte financeira que tinha uma menina que estava na igreja lá nos Estados Unidos, e o Senhor falou para ela dar uma oferta a um irmão de $1.000. Ela não tinha nem $1, quando tirava $1.000. E ela foi para casa e ficou pensando. Durante a semana orou. E o Senhor disse: se você não faz aquele negócio de coisinha, bota no cabelo, aquelas, né? Você não faz isso, eu faço, Senhor. Então, vá vender isso. Mas ela só tinha 50 no potinho. Mas ela disse que veio dentro dela uma amiga dela que tinha uma loja no lugar movimentado. E foi lá, falou com uma colega dela que a mercadoria que ela vendia não tinha nada a ver com aquilo dela. Se ela poderia ficar ali na frente para vender. Escuta o que Deus faz quando você é fiel a Ele, você ora em línguas. Aí ela disse que as pessoas entrando e saindo, e chegou uma mulher no carrão com motorista, e essa mulher desceu. Ela era uma funcionária, trabalhava para uma grande mulher, uma grande milionária lá nos Estados Unidos. E ela desceu, e ela passou, olhou, pegou e perguntou: é você que faz isso? É. Aí jogou lá e entrou, foi fazer as compras dela. E ao sair, ela parou assim e disse assim: você tem 50.000 unidades de sair? Ela só precisava de 1.000. Mas aí 49 ia ser dela. Dá para você entender? Eu digo para você, irmão: nada falta, nada faltará. Comece a orar em outras línguas. Todo dia tem um tempo com o Senhor para isso. Se você não tem um costume, começa com 5 minutos, 10 minutos. Depois você vai ver que você vai adorar isso aí. Amém? Então, porque Pedro, ele, no capítulo 2 de Atos, no verso 39,
Pedro falou que se você está aqui e ainda não é batizado, que essa promessa pertence a todos nós que já recebeu Jesus como seu Salvador. E ele diz assim: não só você, mas seus filhos e todos que estão distantes, teus parentes que estão distantes também. Enfim, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Então, se Ele te chamou, você tem direito a isso. Se revestir do poder. Amém? Aleluia. Então, vou aqui orar por dona Ivanilda, moradora de Canaã. Está com uma bactéria que tem causado muitas feridas em suas pernas. Mas sabe, antes de orar eu sempre digo, ela já está curada, porque Jesus já levou. Amém? Pai, eu te dou graças em nome de Jesus, porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós. E eu te apresento a dona Ivanilda, Pai, que ela está com problema de uma bactéria que está causando muitas feridas em suas pernas. E eu declaro, Pai, que esse espírito de bactérias, nesse momento, ele sendo queimado pelo fogo do Espírito, e eu paraliso toda e qualquer ação do inferno contra a vida dessa mulher, declarando essa mulher, Pai, da cabeça à planta do pé, a circulação do sangue dela, Pai. Eu declaro todo o demônio que está naquela circulação sendo queimado, e declarando, Pai, ela livre de toda a opressão, de toda a ação do inferno, declarando ela sarada e curada pelas pisaduras de Jesus. Muito obrigado, Pai, porque eu sei que essa mulher, ela vai contar os feitos do Senhor, em nome de Jesus. Amém?